Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a partir de agora fazer uma aula revisional para que você possa entender de uma forma mais objetiva, mais completa, relembrando também alguns aspectos que foram vivenciados em aulas anteriores, não é? Lá no mês de fevereiro, no mês de março, principalmente esses 2 meses. Pois bem, nós começamos o ano letivo enfatizando as mudanças que estavam ocorrendo na Europa a partir do século XIV, século XV, do ponto de vista da economia. E tínhamos ali em mente deixar bem claro para vocês, eu tinha em mente deixar bem claro para vocês, que no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, o mundo estava em transformação, vivenciando etapas de transformações. Essas etapas de transformações estavam ocorrendo basicamente na área econômica. Por que na área econômica? Por conta da chegada das moedas, do aparecimento das moedas, o aparecimento também de instituições bancárias, o incremento comercial e todas essas mudanças ocorridas por uma nova ideologia, uma nova situação em que surge de forma rápida, robusta, consolidada, surge a burguesia, também conhecida como grupo do mecenato. Então, aquela situação, aqueles aspectos que a gente estudou lá no 7º ano, aspectos como o humanismo, o desejo de uma burguesia de criticar o absolutismo, de criticar a igreja, esse desejo surge cada vez mais consolidado, cada vez mais forte. Não é isso? E temos aí uma junção de fatores que vão propiciar o desenvolvimento, não é? O desenvolvimento desse renascimento e o crescimento também da força da burguesia. Dito isto, no 2º capítulo do livro, ele menciona o iluminismo, em um aspecto que foi falado por mim, explicado, enfatizado, vivenciado aqui nas aulas remotas, nas aulas gravadas, que fazem referência à importância do entendimento desse fato histórico chamado iluminismo. Que eu discorri para vocês a sua importância, afirmando que, se você entendeu o iluminismo, os demais conteúdos históricos do 8º ano, eles ficam mais fáceis de serem entendidos. Por quê, professor? Porque grande parte do conteúdo do 8º gira em torno do iluminismo. Faz necessário eu ter que estar relatando, estar voltando, o iluminismo influenciou esse movimento, o iluminismo influenciou a Revolução Industrial, o iluminismo influenciou a Revolução Inglesa, o iluminismo influenciou a Revolução Francesa, o iluminismo vai influenciar a Inconfidência Mineira, vai influenciar a Conjuração Baiana. Eu estou citando os fatos que até aqui eu já mencionei, da importância e da relação estabelecida com esse iluminismo. Bem, dito isto, nós conhecemos inicialmente esse iluminismo francês,
que era uma reação ao regime, ao antigo regime. E esse antigo regime também é conhecido como isso, antigo regime, que é conhecido como regime monárquico, tá bom? Então temos aqui o iluminismo francês. Os filósofos iluministas, na página 18, vamos lá. Os filósofos iluministas diziam que somente quando a razão e o conhecimento se tivessem difundido entre todos é que a humanidade faria grandes progressos. Era apenas uma questão de tempo para que desaparecessem a irracionalidade e a ignorância e surgisse uma humanidade iluminada, esclarecida. Esse pensamento, prosseguindo aí, página 18, dominou a Europa Ocidental até poucas décadas. Hoje, não estamos tão convencidos de que o progresso do conhecimento leva necessariamente a melhores condições de vida. Mas essa crítica da civilização já tinha sido feita pelos próprios filósofos do iluminismo. Os filósofos do iluminismo queriam estabelecer determinados direitos de que todas as pessoas seriam titulares simplesmente por terem nascido como seres humanos. É isso que eles chamam de direito natural. Então, os iluministas carregam esse objetivo de trazer luz para combater, segundo eles, as trevas. A Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. E para combater a luz teria que ser o iluminismo, teria que ser a luz. Mas hoje, no entanto, historicamente falando, sabemos que a Idade Média teve situações importantes. Não podemos colocá-la numa situação comum, esquecê-la, dizer que ela não contribuiu em nada. A Idade Média, volto a dizer, a Idade Média contribuiu sim. A historiografia nova propõe uma nova visão, uma visão menos radical para com a Idade Média. E os iluministas, não é? Essa é a ideia que se tinha anteriormente. Hoje nós temos que ter uma visão menos radical, não é? Menos preconceituosa até. Não devemos ter essa visão preconceituosa. Devemos afirmar também que os feitos, as características medievais vão colaborar para a nossa formação, não é? Vão colaborar para a nossa formação. E aqui nós temos a reação contra esse antigo regime na página 19. Não é? Prosseguindo aí. A concepção iluminista, surgida ainda no século XVII, teve como objetivo central criticar os regimes políticos anteriores, principalmente a monarquia absolutista. Esse nome absolutista é uma referência que o poder tem poderes absolutos, que o rei pode fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Os iluministas, prosseguindo aí na página 19, os iluministas entendiam que a razão tinha de prevalecer nas relações sociais e não as religiões.
por entender que estas atrapalhavam o processo da evolução política, econômica e tecnológica. Eles quem? Os iluministas viam na questão religiosa a exaltação e consolidação da questão religiosa no empecilho, numa barreira para o desenvolvimento daquela sociedade. Prosseguindo, na página 19 nós temos, nesse sentido, o iluminismo foi uma corrente aí, ó, importante isso aí. Nesse sentido, o iluminismo foi uma corrente de pensamento filosófica criada por uma elite intelectual no final do século XVII, que tinha como base de pensamento a razão e tinha como objetivo superar os conceitos, não é? Superar os conceitos medievais e a influência cristã. Então, se tinha essa característica, não é? De criticar a cristandade. Nós temos aqui no nosso livro uma imagem que descreve bem esse pensamento iluminista. Não é? A imagem diz assim: a base central do iluminismo era o racionalismo, que defendia a ideia de o conhecimento ser possível para todos, como condição para o crescimento econômico das nações. Essa é a legenda. E aí a gente vai ver 3 princípios iluministas aí, fundamentais, aí, importantíssimos. Quais são eles? A universalidade, individualidade e autonomia. Não é? Atenção. Universalidade. Diz o que aí? Princípio que pregava a igualdade e acessibilidade a todos, sem distinção de etnia, religião, entre outros, para que houvesse avanços importantes na sociedade, fazia-se necessário que todos participassem igualitariamente dos espaços políticos. O outro princípio iluminista está aqui: individualidade. O ser social passa a ter as ações individualizadas tão importantes quanto as coletivas, como forma concreta para as transformações da sociedade. Autonomia era a ruptura com o pensar influenciado pela religião. Cada indivíduo teria a liberdade de pensar o que quisesse, cabendo a si mesmo criar condições materiais e intelectuais para a sua formação, não é? Para a sua formação. Pronto. Os 3 princípios do iluminismo foram colocados agora. Vamos para a página 20, que temos assim: o iluminismo não foi um movimento uniforme, ou seja, igual em vários locais. Na prática, cada região adequou suas condições à realidade vivida, respeitando inclusive características culturais, mas sem dúvida o uso da razão contra os regimes políticos determinou a consolidação dos conceitos iluministas das nações. Esse fato ficou bem claro em relação à França no século XVIII, que consolidou o racionalismo e o iluminismo como bases de conceitos para enfrentar o antigo regime francês. A própria Revolução Francesa, olha aí, aquilo que eu falei, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa são movimentos que desejam mudanças em todas as estruturas, e essas mudanças serão germinadas, favorecidas com o pensamento
iluminista. Isso você não deve esquecer, tá bom? Na página 21 nós temos a corrente de pensamento iluminista, a filosofia iluminista, como já foi dito anteriormente, assumiu características de acordo com a cultura de cada nação. O inglês John Locke defendia o liberalismo político, que era o compartilhamento do governo, ou seja, o rei não governava de forma absoluta, mas com outras instituições, como o parlamento, que elaborava leis, enquanto o francês Denis Diderot entendia que a sociedade civil deveria participar ativamente da política. O iluminismo adotava a ideia de que o homem era essencialmente bom e acabava sendo corrompido pela sociedade. A sociedade fazia com que o homem mudasse seu próprio comportamento. Não é? Essa é a ideia iluminista de Diderot. Na página 22 nós temos as concepções iluministas, logo despertaram o interesse da classe burguesa. A razão para isso é simples: as monarquias absolutas controlavam o poder, principalmente nas estruturas econômicas e políticas. Dessa forma, criavam e aplicavam leis com interesses particulares de uma classe social, a nobreza. Além disso, impostos foram criados e eram cobrados de toda a sociedade para manter a regalia real, e a burguesia era a classe que mais pagava tributos. Avançando, chegamos aqui no desenvolver do iluminismo, no tipo de iluminismo, não é? Primeiro vem o iluminismo, embaixo vem esse tipo de iluminismo que a gente chama de enciclopedismo. Como vimos até aqui, vários pensadores iluministas criaram concepções políticas, sociais e econômicas visando combater o poder monárquico e a influência religiosa na formação do pensamento. Nesse sentido, dois pensadores de grande destaque na França, Denis Diderot e Jean d'Alembert, resolveram criar um livro com características documentais que visavam registrar as ideias e concepções iluministas e racionalistas. Elaboraram então várias críticas ao modelo político, econômico e cultural de várias nações, principalmente as que tinham como regime político a monarquia absolutista, ou seja, grande parte dos países europeus possuíam características de uma monarquia absolutista. E aqui na página 25 tem os enciclopedistas de Diderot e d'Alembert. Ainda na página 25 nós temos aí os principais iluministas: Voltaire, Barão de Montesquieu na página 26, e na página 27 nós temos Jean-Jacques Rousseau. Com Jean-Jacques Rousseau, nós temos que lembrar que ele vai escrever um livro chamado O Contrato Social. Nele, ele estabelece como a sociedade deve se comportar, não é? Como a propriedade privada vai estimular o homem a se apropriar das chamadas terras cultiváveis. Surgiu também, aqui na página 27, a necessidade de organizar um Estado baseado no contrato social, em que o cidadão cedia seus direitos políticos a alguns poucos representantes. O poder do Estado estaria limitado diante da vontade da maioria, que seria uma espécie de poder legislativo.
Ele também, o Rousseau, é partidário de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Você dê uma olhadinha também nas teorias definidas por Voltaire, por Montesquieu, também no desenvolvimento, né, numa consequência desse iluminismo, que é o chamado despotismo esclarecido. É quando um governo monarca toma algumas atitudes baseadas nas ideias iluministas. Tá bom? Então isso aí a gente chama de déspota, é um monarca, mas que ele absorve ideias iluministas, que defende ideais iluministas. Na página 32, você deve ter atenção aí nessa análise que é feita sobre Adam Smith, na 33, sobre David Ricardo, que são teóricos que trabalham com relação ao liberalismo econômico, que foi uma corrente de pensamento econômica que teve influência do iluminismo, mas segundo as quais a política externa e a religião não podem, a política externa e a religião também no liberalismo não podem interferir no comportamento da administração de um Estado. Tá bom? Após isso, chegamos no capítulo 3, que vai tratar das revoluções inglesas, também da colonização da América do Norte. Quando a gente estuda esse conteúdo, aquilo que eu venho falando através desse tempo, em que devemos perceber que os conteúdos históricos estão interligados. E para entender esse conteúdo, você tem que buscar lembrar o que aconteceu lá atrás, quando você estava no 7º ano e estudou a Reforma Protestante. Não é? Então você deve ficar atento a isso. Que essa Reforma Protestante vai gerar uma série de perseguições. Na Inglaterra, perseguições a quem era de outras denominações. E essas pessoas estão sendo perseguidas pelo rei Henrique VIII, quando ele cria a Igreja Anglicana, saem da Inglaterra e vai para a colônia inglesa, localizada na América do Norte. E vocês deem uma olhadinha aí nas situações sobre a Companhia das Índias, o cercamento e a crise sucessória na Inglaterra. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, se cuidem. Tchau para vocês. Uma boa avaliação. Tchau, pessoal.